Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos aí novamente ao canal. Hoje eu gostaria de falar de um livro da Bíblia que está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52. Eu vou fazendo uma leitura bem rápida aqui do versículo e depois vou falando para vocês o que o Senhor colocou no meu coração, tá ok? Diz assim a palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram ele calar a boca. E ele continuava a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa de um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu o cego. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus àquele cego. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver tudo de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. E eu vou parar por aqui e agora vou falar o que o Senhor colocou no meu coração através dessa leitura, hoje pela manhã. A primeira coisa, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó, ok? Logo aquela multidão estava em volta deles, como sempre, que era de costume, né? As pessoas falavam: Jesus está na cidade, todo mundo acompanhando ele. Porém, aquele cego que estava ali jogado, abandonado, ouviu aquilo e viu que era a única esperança dele. Imagina quantas vezes ele deve ter pedido ajuda, quantas vezes ele deve ter clamado a Deus ali para curar ele, para ajudar ele, e ele achava que ele estava abandonado ali no meio daquela multidão. Muitas das vezes é isso que acontece com a gente. A gente está no meio dos amigos, dos parentes, no meio de uma multidão, mas por dentro está um vazio enorme, está se sentindo abandonado, e você está pedindo a Deus, está achando que Deus não está te ouvindo. Fica tranquilo, porque assim como chegou a vez desse cego que estava ali se sentindo abandonado, deve ter clamado a Deus várias vezes pedindo ajuda e ninguém ajudava, assim como o momento dele chegou, o seu momento também vai chegar. E quando você sentir que esse momento chegou, você agarre com um dente. Não deixe que as pessoas te desanimem e venham com palavras e mandem você calar a boca, como aconteceu com esse cego. As pessoas falavam: cala a boca, para de incomodar o mestre. Dá para ver nitidamente ali no verso 48 que as pessoas ficavam ali repreendendo ele: para de incomodar Jesus, para de incomodar, não fique gritando, deixe ele passar, deixe ele fazer o que tem que fazer. Porém, não entendia que o que Jesus queria fazer era curar as pessoas e salvar as pessoas, e esse aí era um desses que estava precisando. Mas o Bartimeu não se calou diante da multidão que tentou abafar a voz dele, e gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na tua vida, quando a multidão, quando o calor do sistema mundano, quando a voz da multidão tentar calar você, você clama mais alto a Deus, que Deus está te ouvindo. Só que Ele tem um tempo certo de agir na tua vida, Ele tem um tempo certo de agir na minha vida também. Então, descansa no Senhor, continua clamando e com a esperança no teu coração que o momento certo de Deus já vem sobre a tua vida. Use o Bartimeu como exemplo. Quando as pessoas falarem: cala a boca, não tem mais jeito para você, fale mais alto ainda, grite mais alto ainda. E aí, o que aconteceu com aquele homem? Jesus parou e disse: chamem o cego, chamem ele aqui. Porque Jesus ouviu o clamor daquele homem no meio daquele clamor, daquela multidão, daquele tumulto. Você já viu mais de 5.000 pessoas juntas? Não tem como ficar quieto. Quando você vai no estádio de futebol, de qualquer outro esporte, você vê no intervalo, fica aquele silêncio, mas você vê as pessoas cochichando, comentando aquele falatório todo. E quando sai o gol, então, né? Aquela alegria daquele pessoal que fez o gol, e aqueles que tomaram o gol ficam reclamando. Com Jesus era assim também. Tinha os fariseus que estavam ali por trás, reclamando, fazendo burburinho, e tinha também os seguidores que com certeza ficavam falando: é Jesus, tal. Então era um barulho com certeza altíssimo. Mas o cego não se calou. Ele não se calou ao ponto que ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus manda chamar aquele cego. E quando Jesus fala: chame aquele cego, aquelas pessoas que disseram: cale a boca, fique quieto, não incomode, já mudaram o discurso. Eles já falaram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Porque é assim que acontece na nossa vida também. Quando a gente está caído, as pessoas estão com pedra, pisam em você, te acusa, coloca o dedo na tua cara. E aquelas pessoas que estão ali caminhando em sentido de Jesus. Eu nem posso dizer que está com Jesus totalmente no coração, mas aquelas pessoas que estão ali próximo, né? Estão ali frequentando a mesma igreja, ou às vezes estão na tua família, no trabalho. Muitas das vezes pessoas que vão se dar de bonzinho, como um bom cristão, vão ser esses que vão te apontar. Mas quando vê Jesus mandando te chamar,
sabe, falando assim, vem aqui, e ele já entende que Jesus vai fazer algo na tua vida, e essas pessoas já começam a mudar com você. Mas você não tem que fazer como elas, não. Você não tem que fazer a mesma coisa que elas fizeram com você, não. Você tem que fazer diferença, tem que pegar essa unção que Deus está te dando e trabalhar na vida dessas pessoas, falar do amor de Jesus para essas pessoas, falar que elas verdadeiramente precisam seguir a Cristo de verdade, de coração, e não por aparência. E foi assim que aquela multidão fez. Coragem, cego, levante. Jesus está te chamando, já mudaram o discurso. Antes mandava o cego calar a boca e agora estão mandando o cego ir até Jesus. Levante-se, você foi chamado, você é diferente. O Senhor vai fazer algo na tua vida. Tome cuidado com os bajuladores. Entende-se que esses daí querem ficar bem na fita, sabe? Quando o cego não estava sendo visto por Jesus, ele estava criticando. Quando eles perceberam que Jesus chamou, eles começaram a elogiar aquele homem. Então, são aquelas pessoas que estão ali só para agradar o pastor, o chefe, para agradar alguém. São pessoas bipolares espiritualmente falando. E aí, quando Jesus chama aquele homem, aquela multidão fala, vai lá, Jesus está chamando. O que aquele homem faz? Bartimeu pega a sua capa, joga de lado, levanta e vai correndo aos pés de Jesus. Ele vai lá correndo para falar com Jesus. Quando você estiver na sua dificuldade, na sua zona de conforto, você sentir que Deus está te chamando, joga essa capa aí que está te pesando, está te acompanhando nessa miséria, joga para o lado, fala, não quero mais isso daqui não. Sacode a poeira e vai em direção do Senhor. Se Jesus está te fazendo esse apelo, chamando, meu filho, vem me seguir. Meu filho, entrega a sua vida para mim. Cara, larga isso que está te prendendo. Larga essa capa que está te prendendo de seguir a Deus, de voltar para o caminho do Senhor ou de se render ao Senhor. Para de ficar achando que essa vida é tua, que você que tem o controle. Quem tem o controle da sua vida é Jesus. Por mais que seja uma zona de conforto que você não quer abandonar, solta isso. Larga essa capa, faz como o Bartimeu, joga de lado. Imagina, o Bartimeu olhou assim e falou assim, não quero mais essa capa aqui não, isso aqui fedorento, me acompanhou esse tempo todo aqui, dias de sol, dias de chuva. Ele largou aquilo dali e foi correndo para o melhor, para aquilo que é a esperança da vida dele, e ele sabia disso. Então, se ouvir o chamado do Senhor, larga tudo, joga de lado e busca o Senhor. Não faz como aquele jovem rico que Jesus falou, larga toda essa riqueza e me segue. Não faz como esse cara não, larga tudo e segue o Senhor, que ele vai te dar em dobro. Com certeza. E aí, quando chegar diante do Senhor, ele vai perguntar, como ele fez com Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o Bartimeu falou que era visão, quer enxergar de novo. Quando você chegar diante do Senhor, você vai sentir o Espírito Santo tratando em você. Deus sabe o que você precisa, sabe o que você quer, mas Ele quer falar contigo, Ele quer dialogar, Ele quer conversar. Então o Espírito Santo vai trabalhar isso no teu coração. Então chega diante do Senhor, fala, primeiramente, Senhor, eu quero enxergar espiritualmente. E aí você fala com Ele, o que está no teu coração, se é alguma dor, se é alguma falta de perdão, qualquer coisa o Senhor vai tratar no teu coração e Ele vai te ajudar. E assim como Ele fez com a Bartimeu, Ele vai fazer com você também. Ele vai tratar de todas as suas mazelas, só confia nele. E aí quando você ouvir aquela voz de Jesus falando assim, vai, você está curado. Eu curei você desse teu pecado. Eu curei você dessa sua cegueira espiritual. Eu curei você desse ódio, dessa mágoa, dessa falta de perdão, dessa soberba. Aí sim você vai começar a seguir Jesus. É diferente você seguir Jesus como religioso, com o coração cheio de mágoa, apertado, com raiva das pessoas. É totalmente diferente mesmo de quando você coloca tudo ali na cruz, tudo no altar do Senhor, toda mágoa, toda amargura, tristeza profunda, quando você coloca diante do Senhor. E ele fala assim, agora sim, você vem e me segue, você tem uma nova visão, você voltou a enxergar. Essa história de Bartimeu é muito lindo mesmo. Imagine depois as pessoas, né, que conhecia ele, que já estava ali um tempo naquele lugar cego, as pessoas olhavam, passavam, rejeitavam, depois vendo aquele homem ali sendo usado por Deus para manifestar a glória de Deus na vida de outras pessoas. É tremendo, a Bíblia não relata isso, mas a gente sabe que é isso que aconteceu, porque já aconteceu isso com outras pessoas, aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com um monte de pessoas que estão vendo esse vídeo também. Está com a vida destruída, o Senhor ir lá restaurar, e às vezes através do teu próprio testemunho, sem você saber, tu está transformando vidas. As pessoas falam assim, caramba, olha a vida do Leandro, olha como é que ele era e olha como é que ele é agora, e você nem sabe, Deus está transformando. Eu sempre falo nos meus vídeos, um exemplo disso é parentela. Não se ganha parente pregando, não adianta. O próprio Jesus na terra dele fez menos milagres que as pessoas falavam lá, filho de José, não é o carpinteiro? Por que ele está fazendo isso? E aí Jesus deixa bem claro, ele fala, o profeta não tem valor na sua terra. Porque as pessoas falam, que dali é o Leandro, pô. É o filho da fulana, do cicrano. Mas quando você dá o testemunho, que a pessoa fala assim, caramba, que dali é o Leandro, filho do fulano e cicrano, e olha como é que ele mudou. Aí é diferente. Ainda que muitos vão te rejeitar, como rejeitaram Jesus na terra natal dele, mas muitos vão se converter também.
Muitos, com certeza. Então pega essa palavra com firmeza, guarda no teu coração, busca o Senhor, larga tudo que te prende, tudo aquilo que você não quer soltar, larga e se apega na cruz de Cristo. Aí sim, ali você vai ter vitória. Se você lembrou de alguém que está passando por algum momento assim, joga esse vídeo para essa pessoa, mas não manda só o vídeo para ele não, vai lá, manda o vídeo, manda uma mensagem também, começa a puxar assunto, pede essa pessoa para orar por ela, através da oração, já começa a trazer uma palavra, vem falando da palavra de Deus, transforma os corações das pessoas através de Cristo Jesus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas são sedentas, assim como aquele Bartimeu, existem muitos outros Bartimeus espirituais por aí que estão cegos, que estão precisando de ajuda. Tem aqueles Bartimeus que nunca enxergaram também, que precisam ouvir da verdade e enxergar a verdade, tá bom? Então, se conhece essas pessoas, envie esse vídeo, manda essa mensagem, fala do amor de Jesus. E agora fica um convite especial, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, nunca tinha visto esse canal, ou você já vem assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, fale alguma coisa, até mesmo para o engajamento do vídeo, para poder alcançar mais corações. E tá ajudando o canal também, que a minha intenção aqui é toda semana tá colocando vídeos aqui falando do amor de Deus, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu deixo meu abraço para vocês e o mais importante, fica com o abraço de Cristo Jesus.